Em cima da hora, pai do Gerson informa que mudou de ideia. Pedida salarial foi o motivo de desistir da negociação. Excelente notícia no Mengão, com 2 reforços caseiros à disposição do técnico Felipe Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, feriado no Brasil. Mas eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do Super Mundial de Clubes, isso porque, terminada a primeira rodada, ficou claro uma coisa: esse Mundial vai ser emocionante. Ficou claro que os europeus não chegaram com essa pompa toda. Palmeiras empatou, Fluminense empatou, o Monterrey empatou, ontem o Al Hilal empatou com o Real Madrid, ou seja, vai ser um super mundial muito emocionante. E vamos mudar de assunto, já que eu tô falando sobre Flamengo e Chelsea, trazer logo uma excelente notícia. Isso porque o técnico Felipe Luiz ontem teve à disposição no treino tanto o Alexandro como também o Nico de la Cruz. Como eu já havia informado aqui no canal, a expectativa que o de la Cruz voltasse a estar à disposição ontem, né, para treinar para o jogo contra o Chelsea, que vai ser amanhã, né, na próxima sexta-feira, lá no Lincoln Financial Field. Esse é o nome do estádio lá onde joga o Philadelphia Eagles. Então, assim, amanhã é o jogo para o Flamengo, nessa fase de grupo, mais importante. E daí, quando você tem 2 jogadores com a experiência que o Alexandro, com a experiência que o De La Cruz tem à disposição, isso para o técnico é muito bom. Isso para o treinador é muito maravilhoso. Vale lembrar também que no treino de ontem, tanto o Georgian de Arrascaeta como também o Luiz Araújo ficaram de fora, fazendo um trabalho de recondicionamento físico. Os jogadores precisaram aí, por orientação do departamento médico, fazer esse trabalho de recondicionamento físico, mas, segundo a assessoria do Flamengo, nada de grave. Os jogadores vão estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de amanhã contra o Chelsea. Bom, mudar de assunto aqui agora, falar sobre Reinier Jesus, porque o jogador que é cria da base do Flamengo está muito próximo de voltar para o futebol brasileiro. E a ideia é que o jogador feche com o Atlético Mineiro e, inclusive, pode ser adversário do Mengão na Copa do Brasil. Vale lembrar que o sorteio deu Flamengo e Galo nas oitavas de final da Copa do Brasil e a gente pode ter aí Reinier Jesus jogando contra a gente nas oitavas de final. Bom, vamos mudar aqui o assunto, falar agora sobre a situação do Gerson, porque em cima da hora, e aí eu vou dizer uma coisa, graças a Deus o pai dele mudou de ideia. Nós estamos no meio do Super Mundial, nós estamos às vésperas de um jogo contra o Chelsea, e não seria bom pra ninguém se o pai dele ontem fosse no podcast e falasse, e dissesse o que queria dizer, e aquela coisa toda. Presta atenção, a informação é a seguinte: ontem, final da tarde, o pai dele colocou nas redes sociais, comunicou, né, nas redes sociais, que aquele podcast que estava marcado, onde ele iria contar tudo, onde ele iria falar tudo, não teria como ele fazer. Ele disse assim: comunicado importante, pessoal, infelizmente, o episódio do podcast que estava marcado para hoje, às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve, vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Agradeço de coração pela compreensão e pelo apoio de sempre. Fiquem ligados que logo trago mais novidades. Ou seja, ele desistiu de falar o que ele iria falar e pro Flamengo, pro Gerson, para todo mundo, isso é muito bom, porque ele poderia ir lá falar alguma coisa e isso reverberar ruim aqui e aquela coisa toda. O foco agora é o jogo do Chelsea, e é isso que tem que ser, focar no jogo do Chelsea.
ficar ligado no jogo do Chelsea. Esse é o jogo mais importante para o Flamengo. Isso, nesse momento, é o mais importante para o Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Falar sobre a situação da desistência da negociação. A informação do Mauro César Pereira é que o Flamengo desistiu do Okafor, jogador que estaria aí na mira do Flamengo, jogador que é suíço, que estava no Milan, que é do Milan, porém estava emprestado ao Napoli, atacante, centroavante, camisa 9. O que acontece é o seguinte, a exigência salarial do jogador foi muito acima do que o Flamengo esperava pagar pelo atleta. E com isso o Flamengo tirou o time do campo, recuou na negociação, deixando aí, desistindo, né? Essa é a realidade. Desistindo do negócio, desistindo de acertar a contratação do jogador, deixando assim o mercado ou essa posição vaga para que novos reforços ou novas opções cheguem para o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo segue no mercado, o Flamengo segue já mapeando o mercado, porque assim que acabar o Super Mundial, vai abrir uma janela de transferência. O Flamengo vai precisar ir para a rua para poder contratar, o Flamengo vai precisar acertar com jogadores, fechar com jogadores, o Flamengo vai precisar urgentemente negociar e acertar aí a contratação de alguns jogadores. E a gente, é claro, segue atento, segue ligado, vendo tudo que está acontecendo, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai informar para vocês. O Noah Okafor, a situação foi essa. A pedida salarial foi muito alta. A pedida salarial, na verdade, ela assustou a diretoria do Flamengo, foi o que fez o Flamengo desistir e recuar da negociação com o jogador suíço, que poderia chegar no Flamengo para ser o camisa 9 que iria... O camisa 9 é o Pedro, mas seria o cara que iria dividir a posição ali de camisa 9 junto com o nosso Pedro. Não vai acontecer, ao menos por agora, ou ao menos enquanto o jogador manter ou mantiver essa pedida salarial muito alta, tá certo? Bom, é o último treino, é o treino decisivo que vai anteceder ou que antecede o jogo da próxima sexta-feira, amanhã contra o Chelsea. Depois o Flamengo volta pro hotel, almoça e sai. Vai para a Filadélfia. Hoje, 5 horas da tarde, está marcada uma entrevista coletiva com o técnico Felipe Luiz e uma zona mista com Danilo, Alexandro e o goleiro Léo Nanete. Tô acabando de gravar aqui, tô indo pro treino. Do treino eu vou direto para Filadélfia, fico lá na Filadélfia hoje, trazendo as informações, trazendo as notícias e, é claro, sempre com muita responsabilidade, mantendo você, torcedor rubro-negro, perto do Mengão aqui no Super Mundial. Eu queria também que você se inscrevesse no canal, acionasse o sino da notificação e deixasse o seu like, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu! Vou te contar, parceiro, quando eu li essa notícia hoje de manhã, quase cuspi o café. Estava com aquele medo de acordar com crise no Flamengo, pai de jogador fazendo podcast, jogando bomba no ventilador e bem na véspera do jogo contra o Chelsea, em pleno Super Mundial? Ah não, meu irmão, mas graças a Deus e um pouco de juízo tardio, ele resolveu cancelar essa ideia de Jérico. Sério mesmo, parecia cena de novela. Um dia antes de um dos jogos mais importantes do ano, o pai do Gerson ia soltar os cachorros num podcast. Pra quê, meu Deus do céu? É pedir pra desestabilizar o elenco, pra tumultuar o ambiente, pra virar palhaçada em rede nacional. Mas não, ele resolveu mudar de ideia. E olha, isso pra mim já é reforço, porque manter o foco nesse momento é reforço sim. E cá entre nós, torcida, o Flamengo tá num momento bom. Tem jogador voltando, Dela Cruz e Alexandro à disposição, clima de decisão, time encorpando. Aí vem o pai do Coringa querer botar fogo no parquinho? A gente já tem o Botafogo pra isso. Aqui é Mengão, porra! O Gerson, querendo ou não, é importante. Pode estar vivendo altos e baixos, mas a gente sabe o que ele representa. Só que tem uma coisa, pai de jogador não é dirigente, não é assessor e muito menos porta-voz. Esse tipo de comportamento só atrapalha. Se o cara quer ajudar o filho, resolve internamente, no vestiário, no ninho. Não precisa de microfone nem estúdio. E vou te falar mais. O momento era o pior possível. Véspera de jogo grande, clima de decisão, imprensa internacional de olho e a gente ainda por cima disputando moral com o europeu. Já basta o Real Madrid bancando o soberbo e o Chelsea tentando reencontrar o futebol. Imagina se vira manchete. Pai de jogador do Flamengo expõe crise interna antes de jogo decisivo. Era tudo que os antes queriam. Por isso, quando vi o comunicado de cancelamento, soltei aquele vamos Mengão! No meio da sala.
Notícia boa é assim, quando uma bomba é desarmada antes de explodir. E quer saber? Essa história serve de lição. Tá na hora do Flamengo blindar o elenco mesmo, deixar o extracampo do lado de fora e focar 100% no que importa. Vencer o Chelsea, conquistar esse super mundial e mostrar pro mundo que o rubro-negro é gigante de verdade. Que aqui quem manda é o Flamengo, não é vaidade de familiar. Então é isso, minha nação. Hoje foi dia de vitória nos bastidores. Que essa energia positiva continue amanhã em campo. Que o Gerson jogue bola, que o pai dele fique na dele. E que o Flamengo levante mais uma taça pra calar o planeta inteiro.